Quero saudar a igreja e todos aqueles que nos acompanham com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos para celebrarmos ao nosso Deus, estarmos em oração e estarmos meditando na palavra do nosso Senhor. E eu quero que nesse instante possamos ter um momento de comunhão com Deus, um momento de adoração, um momento para estarmos na presença do Senhor e na presença do Senhor descansarmos os nossos corações. E para nossa edificação nesta noite, eu quero ler um texto da palavra do nosso Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, 18 a 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, os versículos 18 a 22, que nos dizem assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor nesse instante? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos porque podemos estar na Tua presença, podemos estar meditando na Tua palavra, podemos estar neste momento de oração reunidos para te buscar, reunidos para te adorar e para ouvir, Senhor, a Tua voz e assim, Senhor, desfrutarmos da Tua presença, do Teu conforto e do Teu consolo. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite, e que a Tua palavra possa nos edificar, e que possamos te buscar verdadeiramente cheios de fervor para a honra e glória do Teu santo nome. Fala agora aos nossos corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto da palavra do Senhor é um texto muito interessante porque narra o que aconteceu na quarta-feira da última semana de vida do nosso Senhor Jesus aqui nesta terra. Nós estamos na chamada Semana Santa, a semana onde recordamos aquilo que o Senhor Jesus fez na sua última semana de vida, se preparando para o seu sacrifício salvador, se entregando na cruz por cada um de nós. E esse texto que nós lemos, ele nos mostra algo que o Senhor Jesus nos ensinou a respeito da fé e da oração. E quando olhamos para esse texto, nós vemos que no domingo, o Senhor Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, aclamado como rei, a multidão gritava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e então o Senhor Jesus, aclamado como rei, é louvado pelo povo de Deus. Logo depois disso, ele entra no templo, purifica o templo, expulsa os vendilhões, expulsa os cambistas, purifica aquele templo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, preparando aquilo que seria futuramente a casa do Senhor, a casa de oração. Ele faz ali então muitas curas no templo e volta para Betânia, onde ele estava hospedado. E no outro dia, pela manhã,
ele passa diante de uma figueira cheia de folhas bonitas e na qual se esperava que houvessem alguns figos temporões, o que era bastante comum naqueles tempos, as figueiras produzirem figos temporões que alimentavam os viajantes que passavam pela estrada que ligava Betânia a Jerusalém. E quando Jesus passou, viu aquela árvore frondosa, cheia de folhas, bonita, ele chega debaixo daquela sombra e olha para aquela árvore e não vê fruto algum. E ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se seca. Os discípulos ficaram admirados como secou depressa a figueira. E é então que Jesus vai dizer algumas palavras que são extremamente importantes para a nossa vida de fé. E ele nos diz: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte. E ele estava dizendo a respeito do Monte das Oliveiras, que era próximo: se disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal se sucederá. O Senhor Jesus estava dizendo que, crendo no Senhor Deus, no seu poder, coisas impossíveis poderiam acontecer. E ele termina dizendo: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E à luz desse texto, é que eu gostaria de meditar nesta noite sobre esse tema: a fé e a oração. A fé e a oração. E por que meditarmos um pouco sobre a fé e a oração? Exatamente porque fé e oração caminham juntos. Quem não tem fé não ora, e quem não ora não tem fé. É impossível dissociarmos uma da outra. Fé não existe sem prática da oração, e oração não funciona sem prática da fé. E é por esta razão que, olhando para a palavra do Senhor, olhando para esse texto que o Senhor Jesus nos mostra aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que a fé jamais duvida do poder de Deus. A fé jamais duvida do poder de Deus. Se olharmos para o versículo 21, especialmente a primeira parte do mesmo, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, se tiverdes fé e não duvidardes. Aqui, meus queridos, nós vemos o Senhor Jesus mostrando claramente o que é a essência da fé. A fé não está depositada na nossa capacidade de crer, mas no fato de que devemos crer em quem Deus é. E aqui está a razão da fé. A razão da fé não parte de mim mesmo em direção a Deus, mas é o fato de que nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus é poderoso para fazer todas as coisas e mudar toda e qualquer circunstância conforme o seu querer. Diante disso, nós podemos até duvidar do que pedimos, mas jamais vamos duvidar do poder do Senhor, porque é o poder de Deus que age, não é a força do homem. Aliás, se tudo fosse depender das nossas forças, nós estaríamos perdidos. Porque o próprio Senhor Jesus nos disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é a menor das sementes, é um simples grão de poeira, menor que um grão de areia. E se a nossa fé fosse desse tamanho, nós seríamos capazes de coisas incríveis. Mas ela não é. Porque a nossa fé não reside na nossa força, mas no fato de crermos em quem Deus é. Por isso, a fé autêntica e verdadeira não duvida do poder do Senhor. E ter fé, meus queridos, não é acreditar em tudo, mas confiar totalmente no poder do nosso Deus. É descansar no poder do Senhor, é descansar na graça do Senhor, é descansar que Deus age soberanamente sobre todas as coisas.
Por isso, a nossa vida tem que ser baseada na fé e na oração, na confiança na palavra de Deus, porque a fé autêntica não duvida, não da nossa capacidade, mas não duvida do poder de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas a fé e a oração são manifestos. Além de que a fé não duvida do poder do Senhor, a fé tem prevalência sobre o impossível. E isso é maravilhoso sabermos, meus irmãos, meus amigos, todos aqueles que nos ouvem nesse instante. A fé tem prevalência sobre o impossível porque a palavra do Senhor nos mostra exatamente na segunda parte do versículo 21, quando nos diz assim: não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança no mar, e tal se sucederá. Aqui nós vemos algo interessante. Jesus não estava falando literalmente que os discípulos poderiam olhar para o Monte das Oliveiras que estava à frente deles, ao lado da figueira, e dizer: atirem-se no Mar Morto. Jesus não queria dizer isso. Jesus estava falando de um modo figurado. O monte a que Jesus se refere, que é o Monte das Oliveiras, não iria sair do lugar, como de fato ele está lá até hoje. E Jesus falou estas palavras figuradamente para mostrar que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. O autor da carta aos Romanos, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, nos diz isso. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E nós temos que ter esta fé, porque a fé tem prevalência sobre o impossível. Deus faz o impossível, não nós. Por isso nós clamamos a Ele, porque Ele tem poder para fazer o impossível. Nós não podemos acrescentar um dia sequer ao curso da nossa vida, mas Deus pode mudar a nossa vida. Deus faz o impossível. E a nossa fé reside em saber que Deus pode ou não fazer aquilo que desejamos, mas consiste em saber que Deus vai fazer aquilo que está no centro da vontade dele. E nós sabemos pela palavra do Senhor que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos e temos a certeza que Deus vai fazer. E não é a nossa fé que move o impossível, mas o poder de Deus que faz o impossível para cumprir os seus propósitos na vida daquele que crê. É por isso que nós temos que confiar no poder eterno do Senhor. Confiar na graça soberana do nosso Deus. Confiar na palavra do nosso Deus, porque Ele é o Deus fiel. Ele sim é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Por isso, tenhamos essa certeza. A fé tem prevalência sobre o impossível, porque quem faz o impossível é o Senhor Deus. E Ele sempre age no tempo certo, na hora exata, porque Ele é o Deus soberano que sabe e conhece todas as coisas. Mas a fé e a oração andam juntas, porque a fé não duvida do poder de Deus. A fé tem prevalência sobre o impossível. E a oração é o exercício da fé. A oração é o exercício da fé. Olhem para o versículo 22. A palavra do Senhor nos diz: e em tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui o Senhor Jesus está mostrando exatamente como a fé é colocada em prática através da oração. A maneira de exercitar a fé é orando. Da mesma maneira que a maneira de exercitar os músculos do nosso corpo é fazermos exercício físico, a nossa fé é exercitada por meio da oração. E a oração não muda a Deus,
ela muda o nosso coração, ela nos conforma à vontade do Senhor, ela nos conforma ao tempo da espera, ela nos conforma a compreendermos a maneira pela qual Deus vai agir, pela qual Ele está agindo e pela qual Ele jamais deixou de cumprir nenhuma das promessas registradas na palavra do Senhor. A fé é a alma, a oração é o corpo, e os dois juntos formam um homem completo para qualquer serviço. Essa frase foi dita pelo pastor protestante do século XIX nos Estados Unidos, Matthew Henry. Ao falar sobre esse texto, num dos seus sermões sobre esse texto, ele disse que a fé e a alma, a oração é o corpo, e os dois juntos formam um homem completo para qualquer serviço, porque quando a fé é exercitada através da oração, o homem ou a mulher de Deus, ele é completado na unção do Espírito e no poder do Senhor. Por isso nós temos que exercitar a nossa fé através da oração. Exercitar a nossa fé pela prática do diálogo, da conversa com o nosso Deus. E é pela oração que nós recebemos a intimidade com o Senhor. Se nós olharmos para os evangelhos, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, em grande parte dele, ele cita os Salmos. Porque os Salmos são a nossa escola de oração. Ali nós vemos a alegria, o pranto, a dor, a restauração, a cura, ações de graças, louvor a Deus. Nós vemos o homem esvaziando o seu coração diante do Senhor em todas as circunstâncias da sua vida. Certa vez já disse um pastor que o livro dos Salmos é a escola da oração. E Jesus, sabendo disso, aplicou muito bem os Salmos no Novo Testamento. E lá nós vemos o homem tendo intimidade com Deus. E nós precisamos desenvolver essa intimidade com Deus através do exercício da fé, que é a oração. É por esta razão que fé e oração caminham juntas, porque a fé não duvida do poder de Deus. A fé tem prevalência sobre o impossível, e a oração é o exercício da fé. É a fé colocada em prática. E nós vivemos num tempo em que nós precisamos estar em constante oração, buscando a presença de Deus, porque este é o tempo que Deus tem reservado para nos despertarmos à plena comunhão com Ele, a estarmos em fervente oração diante do nosso Pai. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê esse desejo de colocar a nossa fé em prática, clamando ao nosso Deus. Amém. Meus queridos irmãos, meus amigos, todos aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão do Facebook, da Igreja Presbiteriana de Mococa, eu quero convidá-los nesse instante a estarmos em um momento de oração e lembrando do desafio que foi lançado à nossa igreja há 2 domingos atrás, de nós estarmos do domingo anterior ao chamado Domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, de estarmos em 15 dias orando pela nossa nação, orando pela situação que o nosso país tem enfrentado, uma situação grave, não só por causa da pandemia do coronavírus, mas também uma situação grave na área econômica, na área social, na área política. E nós temos que clamar a Deus pela transformação e pela salvação da nossa pátria. E eu sempre tenho mandado no grupo do WhatsApp da igreja um folderzinho dizendo 15 dias de oração pela libertação do nosso país.
para que Deus haja com poder e com graça na nossa nação. Então, nós vamos estar nesse instante orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, desde os vereadores até o presidente da República, todas as autoridades, todos os setores, para que a graça do Senhor seja derramada abundantemente sobre a vida da nossa nação. Também, meus queridos, vamos orar pela vida daqueles que se encontram enfermos, que se encontram sofrendo, que estão enfrentando problemas de toda a sorte na área da saúde, nas áreas familiares, financeiras, para que Deus esteja suprindo todas as necessidades de cada um de nós, de onde quer que o povo de Deus esteja reunido. E nós vamos clamar ao Senhor nesse instante, lembrar também de orarmos pelas equipes de saúde que estão trabalhando muito nesses tempos, que Deus esteja confortando, encorajando, dando saúde física, mental e espiritual a cada um deles, para que o nosso Deus esteja agindo. E nesse instante eu quero convidar a cada um de vocês a se colocar na presença do Senhor e estar comigo em oração nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Porque como nós acabamos de meditar na palavra do Senhor, a fé não duvida do poder de Deus. A fé tem prevalência sobre o impossível. O que é impossível para nós, para Deus não é. E a oração é o exercício da fé. Então vamos falar com o nosso Deus em oração nesse instante. Curva a tua cabeça, fecha o teu olho, teus olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Pai, Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus de glória, Deus de poder, nós estamos aqui reunidos na Tua presença nesta noite, estamos aqui reunidos para Te buscar em oração, reunidos na Tua presença, porque o Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus de amor, o Deus da graça, o Deus da salvação. Senhor, nós acabamos de ver na Tua palavra a grandiosidade do Teu poder, a grandiosidade da Tua palavra que nos encoraja a confiarmos no Senhor. Ó Senhor, e nós estamos aqui e Te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado até aqui, pelo Teu sustento a cada dia, porque cada dia é uma oportunidade que temos de desfrutar das Tuas misericórdias derramadas sobre nós. Mas, Senhor, nesse instante nós queremos clamar a Ti pela vida da nossa nação, pela vida do nosso Brasil. O Senhor sabe, ó Pai, das situações que estão ocorrendo neste país. O Senhor sabe da gravidade das coisas que estão para acontecer. O Senhor conhece o que tem passado e o que esse povo tem sofrido. E nós clamamos ao Senhor nesse instante, porque o Senhor é o único que pode transformar a vida desta nação. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, abençoe, ó Pai, todas as autoridades aqui de Mococa, os nossos vereadores, o prefeito, os seus assessores, os seus secretários, todos aqueles que fazem parte dos conselhos municipais, que o Senhor dê a eles a capacitação vinda de Ti para dirigir esta cidade. A mesma coisa pedimos, ó Pai, pelo nosso estado, que o Senhor, ó Pai, esteja iluminando a vida dos deputados estaduais, do governador, dos seus secretários, que eles possam, ó Pai, pensar no bem da população e governar não pensando nos seus interesses, deixando os seus interesses de lado, mas colocando os interesses de todo o povo diante do Senhor. Não somente, ó Pai, o governador aqui de São Paulo, mas de todos os estados do país.
O Senhor sabe de como este país tem passado, a gravidade das coisas que têm acontecido. Ó Senhor, colocamos nas tuas mãos a vida do nosso presidente. Que o Senhor, ó Pai, abençoe a vida deste homem, a vida dos seus ministros, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, dê sabedoria a estes homens e mulheres que estão ali para dirigir esta nação. Abençoa, Senhor, a vida dos deputados, dos senadores, que eles olhem para o bem da população e que deixem de lado os seus interesses políticos, os seus interesses de poder, e que essas trocas de poderes, ó Pai, sejam lançadas por terra e que o teu bem possa triunfar nesta nação. Ó Senhor, clamamos a Ti pela vida do nosso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia desta nação e que a Tua igreja nesta pátria possa resplandecer como luz do mundo, como sal da terra, como a embaixada do Teu reino que pode transformar esta pátria para a honra e glória do Teu nome. Aviva, Senhor, as igrejas deste país. Fortalece, Senhor, espiritualmente a vida de cada pastor, de cada missionário, de cada obreiro, de cada presbítero, cada diácono, cada membro das suas igrejas, que possamos ser crentes verdadeiros, que transmitam a luz do Teu Santo Espírito, a palavra do Evangelho com fidelidade, e que esta nação possa ser varrida pelo Teu Santo Espírito. Ó Senhor, que a Tua igreja possa ser instrumento de transformação, instrumento de bênção nesta pátria. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos aqueles que estão enfermos. Que o Senhor dê a eles o conforto, dê a cura. Que o Senhor faça uma obra completa na vida destas pessoas. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão apreensivos quanto aos seus trabalhos. Dá ânimo àqueles que estão desempregados. Dá o sustento a eles. Ó Senhor, trabalha no coração daqueles que estão temerosos com as suas situações, com os seus problemas. Que eles possam descansar no Senhor e no seu poder. Ó Senhor, colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas, a vida de cada família, para que o Senhor esteja fazendo a Tua obra em cada lar. E assim, ó Deus, porque possamos contemplar o Teu agir e possamos nos alegrar com tantas bênçãos vindas da Tua mão santa e poderosa. Ó Senhor, sê conosco, fortalece a nossa fé e ajuda-nos, ó Pai, dia após dia, a Te buscarmos mais e mais, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, e quero convidá-los para amanhã, também às 19 horas, estarmos novamente aqui reunidos para a nossa reunião de oração, para continuarmos orando pela nossa nação, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, por todas as coisas que estão nos nossos corações. E Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que passa dentro dele, as tuas lutas, as tuas angústias, as tuas alegrias. Confie no Senhor. Busque a presença do Senhor com fé e Ele vai fazer a obra que nós clamamos e pedimos a Ele. Então eu espero e conto com a participação de cada um de vocês amanhã, às 19 horas, também aqui pela página da Igreja Presbiteriana de Mococa no Facebook. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e dê uma boa noite de repouso, cheia da graça e da paz do nosso Senhor, e que possamos novamente amanhã estarmos juntos. Fiquem na paz do nosso Senhor. Amém.